Nós estamos estudando nos domingos pela manhã sobre os avivamentos na igreja primitiva. Nas quintas-feiras, estamos estudando sobre os avivamentos no Antigo Testamento. Vamos continuar hoje vendo mais um pouco sobre o avivamento na igreja de Jerusalém. Para isto, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 a 20. E acontecerá nos últimos dias, disse Deus, que derramarei de meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. E até sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Amado e querido Deus, estamos aqui agradecidos ao Senhor por esta oportunidade que mais uma vez nós temos de receber a Tua palavra. Pedimos encarecidamente a ajuda do Teu Espírito Santo, para que Ele abra a revelação deste livro para nós, a revelação deste assunto, a revelação destes textos, porque a mente humana, por mais habilidosa que seja, é incapaz de tocar a vida da revelação destas palavras. Nos ajuda, Senhor, mais uma vez. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados em Cristo, pelo que me recordo, no domingo passado, nós lemos estes textos em consonância com o livro de Joel, capítulo 2, onde podemos ver esta profecia e fazer uma configuração entre essas duas palavras proféticas, a de Joel e a de Pedro. E quando nós chegamos aqui, nós vemos dois pontos singulares com relação ao que Pedro está falando. Em um ponto, os dois citam que este grande acontecimento se dará no grande e glorioso dia do Senhor. Essa frase, dia do Senhor, se você gosta de ser bem dedicado ou gosta das coisas muito bem colocadas, então eu sugiro que você estude essa frase a partir do capítulo 2 do livro de Isaías. Se você tiver uma boa ferramenta de pesquisa, um Strongs, uma concordância bíblica, e você puder pegar esta frase, dia do Senhor, você vai começar em Isaías capítulo 2 e vai terminar em Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses. E então você vai ver que em todos os contextos, aonde ocorre esta frase, fala de um tempo de muita angústia, de destruição. É um contexto de juízo. E por quê? Didaticamente falando, o Espírito Santo, ele colocou essa frase para trazer uma clara distinção do verdadeiro significado do dia do Senhor. Porque existe um outro dia que é diferente deste. Porque quando a Bíblia, e se você cuidadosamente observar, quando a Bíblia faz referência ao dia do Senhor, é sempre no contexto de juízo, de trevas, de angústias, de dores
É um dia terrível. Ninguém está preparado para esse dia. Lá no livro de Malaquias, ele diz assim: quem é que vai suportar esse dia? Ainda podemos acrescentar mais um texto muito importante quanto a esse dia, que está em Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 12, no 6º selo, diz que haverá um grande terremoto com proporções cósmicas, os céus vai se enrolar como um pergaminho, a lua como um saco de crina. É claro que isso aqui são linguagens proféticas, metafóricas, mas é uma descrição do impacto devastador que vai acontecer. Meus irmãos, eu não sou um pessimista. Eu não sou um pessimista. Nós precisamos ser realistas e claros quanto à profecia. Nós sabemos muito bem que na Bíblia existe 24.000 versículos e 8.117 versículos na Bíblia são referências a profecias. Existem mais de 600 eventos ou citações proféticas com relação à primeira e à segunda vinda de Cristo. Todas as profecias concernentes à primeira vinda já se cumpriram. E só faltam 20 profecias, eu tenho repetido isso exaustivamente nesses últimos anos. 20 profecias. O que quer dizer que só faltam 3% de todas as profecias concernente à vinda do nosso Senhor, só faltam 3%. Será que nós podemos olhar isso de maneira natural, leviana? Ou nós temos que olhar isso de maneira séria? Será que nós temos que olhar isso consagrando o nosso coração em vida e santidade para a glória de Deus? Ou temos que desprezar essas verdades e colocá-las de lado como se nada existisse? Se você excluir isso, você precisa admitir como que está a vida hoje no mundo. Ela melhorou nesses 10 anos para cá? A moral, a segurança, a economia. Será que essas coisas, a saúde, essas coisas estão vivendo o seu apogeu, o seu sucesso? Não. Os grandes líderes mundiais não se entendem. A corrupção virou uma epidemia incontrolável. A imoralidade chegou a um patamar que ela já virou até cultura, até protegida por lei. Dependendo do assunto que você fala, você não pode dizer publicamente, porque esse mundo entrou num nível moral tão baixo que Sodoma e Gomorra pode ser comparado a um convento. Sabe lá que convento? Irmãos, é como se Sodoma e Gomorra estivessem no jardim da infância da imoralidade. Nosso mundo atual vive o mais baixo nível moral. Não se tem segurança. Você vê que principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso, como está em Efésios capítulo 6, versículo 12, tomaram conta da nossa nação, tomaram conta do mundo. Cada dia uma nova notícia de terrorismo. E você acha que esse mundo vai melhorar? Não vai, ele vai piorar. Mas não é sobre isso que eu quero falar. A mensagem aqui não é para o mundo, a mensagem aqui é para mim e para você. Nós estamos estudando sobre avivamento, o último grande avivamento. É claro que não será hoje, daqui mais algum tempo, quando nós estivermos estudando a igreja de Filadélfia, em todo o livro de Apocalipse. E você vai ver que, nesta profecia de Pedro, ele faz uma ratificação, e na mesma ratificação que ele faz, citando Joel, o Espírito Santo coloca fundamentos que tocam a nossa vida. Porque existe, irmãos, existe uma quantidade de versículos substanciais que dizem para nós que nos últimos tempos Deus reivindicaria a sua igreja de uma maneira plena. Uma igreja constituída de ruiós, essa palavra grega fala de filhos maduros, ruiós, filhos maduros. Uma igreja não institucional, não denominacional, não uma igreja governada por homens, mas uma igreja governada pela vida do seu Espírito. Porque se
No início dessa dispensação da história da igreja, começou com esse grande avivamento. Nós temos que acreditar que a conclusão dessa dispensação terá que terminar com um grande avivamento. E por que digo isso? Porque essa igreja, ela vai ter a maior de todas as experiências que nenhuma teve. Todos os santos morreram na promessa, mas não obtiveram a concretização. Isso está em Hebreus capítulo 11. Nós iremos obter a concretização da promessa. E que promessa é esta? Que Cristo Jesus voltará. Irmãos, aqui em Atos dos Apóstolos, quando o nosso Senhor Jesus ascendeu aos céus, aquele anjo disse assim para aqueles discípulos: esse mesmo Jesus que vocês viram subir, do mesmo modo, ele voltará. Ele voltará. E se aquela igreja, ela viu a ascensão do Senhor, e ela experimentou um grande avivamento depois disso, esta igreja, desses últimos dias, como disse Pedro, nos últimos dias, esta igreja experimentará um grande avivamento, e essa igreja, ela receberá, ela experimentará a alegria e o gozo da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos ficar olhando isso apenas passivamente. O Senhor nos chama a reagir. Nós precisamos ser uma resposta, temos que ser uma proposta de Deus para este mundo cansado, para as pessoas que estão desanimadas, para os jovens que estão nas drogas, para os casamentos que estão destruídos, para a enorme quantidade de pessoas que estão escravizados pela depressão, pela ansiedade. Nós temos que ser uma resposta, porque a igreja, ela tem perdido o seu testemunho. Permita-me citar um pouco da palavra que foi compartilhada na quinta-feira. Nós estudamos o avivamento no livro de Samuel, os capítulos 2 até o 7. Houve um grande avivamento. Assim como todo o avivamento é marcado pela apostasia, pela frieza, esse também. Mas há um fato muito interessante, é que os filisteus, que se tornaram ali um grande inimigo do povo de Deus, a ponto de tomar a arca era o testemunho da glória e da presença de Deus na terra. Ela ficava no lugar santíssimo. Então Deus colocou a arca, e ela era um testemunho da glória e da presença de Deus. Não vou entrar nos detalhes, mas nós sabemos que naquela peleja, no capítulo 4, ela foi tomada, 30 mil homens mortos. E quando nasceu uma criança, colocaram o nome naquela criança de Icabô. Em outras versões está Icabode, que significa e foi-se a glória de Israel. E o que é curioso é que quando a arca foi tomada, ela foi levada para o templo de Dagon, que não resistiu, mesmo aquele templo, não tendo vida, sendo uma profanação, uma afronta à santidade de Deus. E Dagon, aquele Deus que tinha o rosto de homem, mãos de homem, e a parte do seu corpo era como um peixe. A cabeça dele amanhecia caída diante da arca. O certo é que Deus trouxe juízo a todas aquelas cidades filisteias, Asdod, Gad, Ecrom. Então, se você pega Ecrom, Gad, Asdod, todas essas cidades, por onde a arca passou, houve juízo, houve mortandade. E aqueles homens, eles temiam o Deus de Israel, eles criam no Deus de Israel, eles só não criam no Israel de Deus. E por quê? Israel perdeu o seu testemunho. Israel era uma luz que não brilhava, era um sal que não salgava. Israel só servia para ser pisado. E o que aconteceu aqui no capítulo 4 do livro de 1 Samuel? Israel foi pisado pelos homens. Nosso Senhor disse: se o sal não serve para nada, ele será pisado pelos homens. Meus irmãos e irmãs, ser igreja hoje não é ter um lindo templo,
não é ter um clérigo constituído de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, bispos, sei lá o quê. Esse clérigo institucional, onde a posição é mais importante do que a função e a unção. Onde as pessoas estão seguras no título que têm, e não na graça, e não na vida, e não no poder. Onde as pessoas são manipuladas na sua alma, mas não são tocadas no espírito. Esse modelo de igreja não é a igreja que o Senhor Jesus disse em Mateus 13, eu edificarei minha igreja. Você vê que a ênfase nessas igrejas é elas mesmas. É como se elas fossem o modelo de igreja, o suprassumo da eclesia, porque Cristo deixou de ser o centro. É uma igreja onde a essência está no evangelho antropológico e não cristológico. Isso, irmãos, é a verdadeira descrição da Babilônia caída, da degradação do evangelho. O Senhor deseja restaurar o seu povo, o Senhor deseja tomar o seu lugar central no meio do seu povo, como cabeça da igreja, como aquele que edifica a igreja. O Espírito Santo é aquele que tem que estar à frente, ordenando todas as coisas, por meio da vida, constituindo todas as coisas, para que Cristo seja o centro e glorificado, e não o homem. A igreja não tem luz própria, a luz da igreja é como a lua não tem luz própria. Quando você olha à noite, você vê aquela lua iluminada, você diz, olha que lindo a luz da lua. A lua não tem luz, ela só reflete a luz do sol. Nosso Senhor Jesus, Ele é o sol da justiça. Nós somos a lua. O que tem que brilhar em nós é o brilho da sua vida. É isso que nós estamos precisando, irmãos. O que tem que brilhar em nós é a luz do seu caráter santo. Porque o que está acontecendo hoje, irmãos, é uma verdadeira depravação. É o casamento sendo destruído, é os jovens sendo destruídos pela imundície do pecado, pela bebida, pela prostituição, comendo e bebendo do Senhor indignamente, zombando do Senhor na sua mesa. Irmãos, nós não podemos brincar, porque Deus é sério e Deus é santo. Entendam isso. Deus é sério e Deus é santo. Então não tem como nós fugirmos disso. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, Ele trará um grande avivamento para a sua igreja. Então vamos meditar um pouco aqui no livro de Atos. Permita-me retornar aqui para Lucas capítulo 24, porque eu desejo ler um texto com vocês, buscando uma frase. O versículo 48 e 49, prestemos bastante atenção. E vós, são palavras do nosso Senhor Jesus, e vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que enviarei sobre vós a promessa de meu Pai, mas permanecei-vos na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Observe bem, irmãos. E vós sois testemunhas. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler o versículo 8. Mas recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Ainda, por favor, no capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ainda, por favor, versículo 33 deste mesmo capítulo. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E abundante graça havia sobre todos eles. Por favor, permita-me ainda citar mais um texto. E nós somos testemunhas suas dessas coisas. E também o Espírito Santo que Deus deu aos que obedecem. Esse quadro de textos
eles vão colocar para nós um princípio muito importante, irmãos, muito importante. É o que aquela igreja se tornou em consequência daquele avivamento. Aquela igreja se tornou uma testemunha. Veja que lindo isso, irmãos. E se você tomar todos esses textos, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Existe uma tradução desta palavra, que significa produtores de provas. Produtores de provas. Aquela igreja, ela produzia provas por um testemunho. Infelizmente, irmãos, a igreja dos nossos dias, ela tem perdido a essência do testemunho. Ela tem pregado ela mesma. Ela tem pregado o seu nome. Ela tem propagado os seus donos, os donos da igreja. A família que manda na igreja, que é dona da igreja. É como se a igreja fosse uma herança de família. Ah, meus irmãos e irmãs, eu peço a vocês que voltem os seus olhos e os seus corações para a palavra de Deus. A igreja não tem donos, a igreja só tem um cabeça, ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é porque o homem se colocou no lugar de Cristo sobre a igreja, ela perdeu o seu testemunho. Pode falar de milagres, irmãos, pode falar de milagres, pode falar da Bíblia, pode falar de salvação, pode ter batismo, pode ter o que quiser ter, porque isso pode ser tudo institucional, isso pode ser simplesmente coisas de homens, isso pode ter um fim no próprio homem, porque o fim de tudo aquilo que está sendo edificado na igreja é a glória de Deus, não é a glória do homem. Pode crescer, pode multiplicar, pode ser próspera, pode ser rica, porque tudo isso Laodiceia era. Eu vou dizer para você, tudo isso Laodiceia era. O Senhor busca um povo que nesse tempo deseja ser o seu testemunho na terra. Um povo que vive na obscuridade. Um povo que não está preocupando com glória pessoal, mas que está procurando agradar a Deus e apressar o caminho para a volta de Cristo Jesus. Então você vê em cada uma dessas citações, como eram esses cristãos. Se você observar, deixe-me voltar no capítulo 3 do livro de Atos. Atos capítulo 3. Aqui aconteceu algo. Os apóstolos subiam para a oração da tarde. E havia um coxo, mendigo, que vivia pedindo esmola. E aquele coxo, ele estava ali, na porta do templo. Um homem de 40 anos. Quando os discípulos estavam chegando, eles viram aquele homem. Eles disseram para aquele homem: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isso te damos. Irmãos, lembre-se, na palavra passada, nós estudamos sobre os 2 pilares do avivamento na igreja primitiva. Vocês se lembram disso? Vou citar os textos. João capítulo 14, versículos 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. É o Espírito de vida. E eles receberam esse Espírito de vida quando? No Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19 até o 23, quando o Senhor Jesus entrou naquele cenáculo e soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Depois nós temos Lucas, capítulo 24, versículo 49, quando o Senhor Jesus fala da promessa do Pai, Ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo e de poder. Vida e poder, os 2 pilares. Era isso que os apóstolos tinham. Eles disseram: não temos prata, não temos ouro, mas o que eles tinham, irmãos? Vida e poder. Irmão, Satanás também tem poder, o que ele não tem é vida. Satanás, se você for em terreiros de macumba, se você for em muitos lugares, Satanás tem uma astúcia de fazer coisas, mas toda obra de Satanás tem a essência do engano, tem a essência
da morte e não da vida. O que diferencia os milagres de Cristo, é que os milagres de Cristo não apontam para o homem, os milagres de Cristo não apontam para a igreja, os milagres de Cristo apontam para a glória de Deus. Quando realmente Deus opera na vida de uma pessoa, Ele não está apenas curando algo físico nela, Ele está se dando por meio da cura a ela, e essa pessoa não tem outra alternativa a não ser glorificar a Deus. Quando alguém diz que é curado, mas está glorificando o homem, está glorificando a igreja, pode ter certeza, existe uma raiz satânica nesta obra, porque quando é o Espírito Santo não faz nada que a glória seja para o homem. Tudo que o Espírito Santo faz, Ele faz para a glória de Cristo. Quando o Senhor Jesus disse sobre o Espírito Santo, Ele disse que Ele não falaria de si mesmo. Não falaria de si mesmo. Porque a obra do Espírito Santo é glorificar a Cristo Jesus, a pessoa e obra do Filho de Deus. Então você vai ver aqui, irmãos, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos nós te damos. Hoje a igreja tem muita prata e tem muito ouro, mas os paralíticos não andam. As conversões são psicológicas. As pessoas não se tornam convertidos, se tornam adeptas. Elas não passam a ter Cristo, elas passam a ter uma denominação. Elas passam a ter uma referência no homem e não em Cristo. Elas têm um caminho voltado para esta terra. Não é um caminho ascensional, é um caminho horizontal. É um andar horizontal, não é um andar para o alto, é um andar pensando no amanhã, pensando no ter e nunca no ser. As pessoas ficam movidas por uma compulsão do ter, enquanto na alma, no espírito, elas estão pobres, mendigas. Que tristeza, irmãos. O Senhor quer resgatar a sua igreja nesse tempo. Ele deseja arrancá-la dessa lama da apostasia, da frieza, desse evangelho que não tem vida, desse Cristo antropocêntrico, que é o próprio homem, que se torna um anticristo, ou uma figura do anticristo, ou um espírito do anticristo, roubando a glória, a centralidade do Cristo exaltado, do Cristo ressurreto, do Cristo que é o cabeça da igreja. Este é um ponto que eu quero colocar para vocês. Então, quando os discípulos operaram este milagre, então o que aconteceu? Houve uma perseguição a eles. E você vai ver que no capítulo 4 do livro de Atos, essa perseguição se intensifica. E os discípulos são aprisionados, são levados diante do sinédrio, são inquiridos, são questionados, por causa do nome do Senhor, por causa da ressurreição do Senhor. Os saduceus não criam na ressurreição. Os fariseus estavam ali, reivindicando a centralidade absoluta da lei, porque era impossível que Cristo ressuscitasse. Eles não deveriam pregar neste nome, estava um alvoroço na cidade, mas só que naquela reunião onde os discípulos estavam sendo interrogados, havia um homem que estava em pé. Eles perguntaram para aquele homem: e você, o que tem a dizer? Ele falou: contra eles eu não tenho o que dizer nada, eu era um paralítico, olha como eu estou. Eles não tinham saída. Então, como eles não tinham saída, estavam com medo do povo, eles disseram para eles: vão embora e não preguem mais sobre esse homem, não falem mais nada sobre esse homem. Mas isso não foi possível, irmãos. Isso não foi possível, sabe por quê? Naquele momento, Pedro se levantou, e aqui eu gostaria de me deter um pouco. Capítulo 4, e o versículo 13, diz assim: então, vendo a intrepidez de Pedro, irmãos, eu quero pegar essa palavra, intrepidez. Intrepidez. Essa palavra vem de um termo grego, e acontece em outras formas aqui no livro de Atos. Por favor, vem comigo aqui no versículo 29. Agora, Senhor, Atos 4, 29. Olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos, que com toda ousadia, está vendo aqui a palavra ousadia? Ousadia, ali intrepidez, ousadia, mas o termo grego aqui é o mesmo. Estão vendo? Versículo 31, quando acabaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e falaram com ousadia, novamente, a palavra. Irmãos, irmãs,
Este termo aqui fala de uma liberdade destemida, fala de coragem. Eu estou tomando este termo porque eu preciso colocar algo aqui também sobre esse avivamento. Antes que estudemos o avivamento na igreja de Antioquia, eu quero colocar esses pontos para vocês, porque foram a consequência daquele grande derramado do Espírito Santo no primeiro século. Ousadia, eles perderam o medo. Lembre-se, João capítulo 20, versículo 19, diz assim: trancadas as portas, onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Só até aqui, medo. Vamos voltar um pouco mais. Lembre-se quando nós estudamos sobre a vida de Pedro. Pedro, aquele homem que dizia para o Senhor Jesus que ele iria com o Senhor Jesus até o fim. Ele disse: podem todos te negar, mas eu jamais te negarei. Ele disse para o Senhor: por ti darei a minha vida. Quando foram prender Jesus, ele tomou da espada de Malco e cortou sua orelha. Parecia que Pedro estava disposto a morrer pelo Senhor. Não estava. Era tudo fogo de palha. Quando uma moça o acusou de ser um dos que andava com Jesus, ele negou veementemente. Ele rejeitou o Senhor, ele espraguejou, como está no texto original do grego em Lucas capítulo 22. Ele negou, ele fugiu. Ele não tinha ousadia. Irmãos, mas quando aquele grande avivamento desceu, naqueles quase 120, Pedro estava ali. E uma das grandes características do Espírito Santo, desse derramar, deste avivamento, foi gerar corações cheios de ousadia. Irmãos, nós temos perdido a ousadia, irmãos. Pessoas estão morrendo do nosso lado e nós não temos ousadia para pregar, para orar. Nós não temos, irmãos. Porque primeiro, a ousadia não nasce nos nossos lábios. A nossa ousadia nasce, em primeiro lugar, na nossa comunhão com Deus. Temos perdido essa comunhão. Temos perdido isso, irmãos. Nós não conhecemos nada da palavra. Somos a geração, biblicamente falando, mais analfabeta que já existiu. Apesar de tantas versões da Bíblia, tantas ferramentas de pesquisa, mas somos o povo mais distante da inspiração, da revelação, da aplicação deste livro, da exposição. Olha os pregadores modernos hoje, só contam piadas e balelas e narrativas longas. Chamam isso de pregação do Evangelho. Não tem vida, não tem cura, não tem saúde, não tem nada, irmãos. Chama isso de Evangelho. Não era assim que os apóstolos pregavam. Havia vida no que eles falavam, havia consistência, as coisas se configuravam, as pessoas sentiam perfuradas. Olha Atos 2, capítulo 2, versículo 37, depois que Pedro pregou sobre o nosso Senhor, de maneira majestosa, ele trouxe 7 pontos acerca do Cristo exaltado. Quando as pessoas ouviram, sabe o que eles disseram? O que faremos nós? O que vamos fazer? Porque elas sentiram, está assim no texto, compungiu-se-lhes os corações. A tradução dessa palavra significa perfurar com uma faca. Irmãos, temos perdido a ousadia na pregação do Evangelho. Sabe o que estava acontecendo na igreja primitiva? Eu vou lhes dizer o que estava acontecendo na igreja primitiva. Eles estavam simplesmente dando continuidade à glória e à graça do ministério de Cristo Jesus. Deixe-me colocar algo para vocês. Deixe-me colocar algo. Eu vou voltar ao capítulo 2, por favor. Aqui de Atos dos Apóstolos. Está assim. E perseveravam na doutrina. Eu não quero ler mais, só até aqui. Eu quero que você observe primeiro essa palavra, perseveravam. Essa palavra ocorre 6 vezes no livro de Atos. Vou lhes dar um significado muito maravilhoso dessa palavra, que se encontra aqui no capítulo 6 de Atos, e o versículo 4. Atos 6, 4. Nos traz uma linda tradução do significado dessa palavra, perseveravam. Eu estou lendo a revista Reina Valera, então está assim: e nós nos dedicaremos
assiduamente. E por que uso essa versão? Pela simples razão que ela traduz o texto conforme está no original grego. O que significa a palavra perseveravam? Isto aqui, uma dedicação assídua. Eles se dedicavam assiduamente a quê, irmãos? É só você olhar. A doutrina. Outra coisa, não podemos obter a grandeza da revelação dessa frase se nós não estudarmos o seu sentido. O que significa doutrina? Bom, podemos buscar o significado dessa palavra de acordo com o texto grego. Didascalia. Isso não resolve nada, irmãos. Traduzir termos não resolve nada. Precisamos de mais a fundo nisso. Porque essa doutrina aqui não é a doutrina dos homens. O assunto doutrina precisa ser estudado primeiramente na vida e no ministério de Cristo. E como que ele expunha a sua doutrina? Por favor, então, volte comigo em Mateus capítulo 7, por favor. Mateus capítulo 7, o versículo 28 e 29. Quando Jesus terminou essas palavras, peço a vocês, por favor, observe isso. Quando Jesus terminou essas palavras, então observe aqui. Nosso Senhor está fazendo a grande exposição do Sermão do Monte. Aonde começa isso? Capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus é a grande exposição do Sermão do Monte. Então veja, quando Jesus terminou essas palavras, as pessoas recolhiam-se atônitas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Porque os escribas, eles eram formais, eles expunham a lei de maneira muito formal. Jesus não, preste atenção. Quando diz assim que as pessoas, quando ouviram tudo aquilo, elas ficaram sentadas por horas. Por horas. Elas ficaram sentadas ouvindo Jesus. Quando Jesus terminou, sabe como que as pessoas estavam? Olha essa frase. Recolhiam-se atônitas. Eu gosto disso aqui, irmão. Sabe por quê? É exatamente como está no texto original. Porque na sua Bíblia está assim. As pessoas ficavam maravilhadas. Não é assim que está na sua versão? Sim ou não? Sim. Essa versão não está correta. Por quê? A ideia é positiva, irmãos. A ideia é que quando Jesus terminou, as pessoas olhavam umas para as outras como se fosse uma torcida de futebol, que o time fez o gol. Estava todo mundo feliz. Nossa, que maravilha é isso. Esquece essa ideia. Essa ideia está equivocada, está errada. A palavra aqui, atônitos, ou maravilhava-se, a tradução do texto grego significa arrancar alguma coisa com uma pancada. Sabe quando uma coisa está travada ali, você tem que pôr uma cunha, e você tem que mandar o machado ou o martelo com toda a força para arrancar fora? É essa a ideia. A ideia aqui é mais pesada do que a palavra, a frase compungiu-se-lhes. Ali, no versículo 37 de Atos 2. Então vocês conseguem perceber? Compungiu-se-lhes. A palavra aqui é muito mais forte. Quando Jesus pregava, irmãos. Por isso que esses filmes que mostram aquele Jesus político, aquele Jesus muito social, suas palavras eram penetrantes. Suas palavras penetravam como uma espada. As pessoas ficavam assustadas quando ouviam o Senhor. Da mesma forma, irmãos, a igreja primitiva, quando experimentou aquele grande avivamento, o grande resultado veio no ministério da palavra. Por isso que você vai ver a grande promessa aqui, que todos profetizavam. Profetizar aqui não é dom de profecia. O sentido de profetizar no Novo Testamento tem a ver com a proclamação da palavra, ministério da palavra. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Profetas aqui porque as pessoas acham que dom é ministério. Escute, não faça uma bagunça com a palavra de Deus. Os dons do Espírito, dom de profecia é do corpo para o corpo. Ministério profético, Efésios 4:11, ele concedeu uns para apóstolos, profetas. Isso aqui não são títulos, isso aqui são dons de Cristo, porque Cristo é o profeta, e ele estabelece uns para que através desses, ele mesmo vai se dispensar para a edificação da sua igreja. Não é título, é ministério cristológico. Estão vendo, irmãos? Então aqui está a ousadia, a raiz dessa ousadia
Que lindo é isso, irmãos! Que maravilha é isso! O Senhor quer restaurar a sua igreja, essa ousadia no meio do seu povo. Se nós buscamos um avivamento, ele não pode ser menos do que isso. Tem que ser um avivamento que se restaure a ousadia da proclamação da palavra. Uma igreja que saia para fora, uma igreja que tenha ousadia na sua casa, onde a palavra tem que ser pregada para os cônjuges, para os filhos, no seu trabalho. E às vezes você diga, irmão, mas eu não sei pregar. Eles também não sabiam, mas o Espírito Santo sabe muito bem, por excelência, ele é o grande pregador. Jesus disse, naquele dia vocês não saberão o que dizer, mas o Espírito vai falar na sua boca, ele vai te usar de maneira tão poderosa e tão tremenda, que as pessoas vão dizer, eu nunca ouvi alguém dizer algo como esta pessoa. Então, meus irmãos, por hoje eu quero deixar esta palavra com vocês, que o Senhor venha verdadeiramente promover um grande avivamento entre nós, que nós não venhamos negligenciar aquilo que o Senhor tem derramado entre nós, que não sejamos conhecidos como aqueles que ouviram e não creram, como aqueles que ouviram e não receberam, como aqueles que ouviram e deram as costas, como aqueles que ouviram, mas preferiram o caminho da comodidade, o caminho da frieza, o caminho da indiferença, aqueles que ouviram e fingiram crer, aqueles que ouviram e fingiram se consagrar, se entregar. Irmãos, se for para vivermos isso, que o Senhor torne esse lugar um vale de ossos secos, onde nós vamos sentir nojo de ouvir mensagens frias, onde nós vamos preferir ficar nas nossas casas, do que ficar cantando cânticos, para tentar alegrar a reunião, porque o Senhor deixou de ser a nossa alegria, seu Espírito deixou de conduzir as coisas, onde pregadores estão simplesmente fazendo o papel de papagaios, de tagarelas. Irmãos, que o Senhor faça algo grande entre nós, que haja verdadeiramente cânticos, cheios de alegria, de júbilo e de temor, que haja verdadeiramente ministério profético restaurado, onde a vida e o poder é pregado, onde as pessoas são transformadas, onde elas são curadas, onde os seus lares são resgatados, onde o coração dos seus filhos são convertido aos seus pais. Que o Senhor faça uma grande obra nesses dias, que o Senhor promova um grande avivamento, e que a partir da nossa vida, da nossa casa, nós venhamos apressar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele vos abençoe. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por mais uma oportunidade que nós tivemos de ouvir a tua voz. Vem e fala com a tua igreja mais uma vez, Senhor. Não permita que nós nos tornemos um vale de ossos secos, Senhor. Não permita que nós nos tornemos uma Laodiceia, onde o Senhor fica de fora batendo, Senhor. Ó Senhor, entra, a casa é tua, Senhor. Encontre aqui corações que anelam pelo Senhor, corações que estão buscando viver uma vida cristã com ousadia. Nos liberta dessa timidez mórbida, nos liberta dessa covardia, dá-nos intrepidez, dá-nos ousadia, para que sejamos as tuas testemunhas dessa geração, que sejamos as tuas testemunhas nos nossos lares, no nosso casamento, que sejamos as tuas testemunhas nas universidades, no trabalho, na rua onde moramos, no prédio onde moramos, que sejamos as tuas testemunhas, Senhor, que as pessoas possam olhar para nós, como aquele sinédrio olhou para os discípulos e viram que eles haviam andado contigo, Jesus, que as pessoas possam olhar para nós e ver que nós andamos com o Senhor, assim como Enoque andou com o Senhor, assim como Noé andou com o Senhor, assim como Abraão andou com o Senhor, nós também queremos andar com o Senhor, nós queremos andar no Espírito. Ajuda-nos, Senhor, vem sobre nós, Senhor, com esta palavra, quebranta-nos, vem inquietar-nos, vem impactar-nos, Senhor. Meu Deus, pedimos no nome de Jesus, não permita que o fervor desta palavra dure até o final desta reunião.
Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Porque nós temos deixado a palavra morrer antes que atravessamos aquela rua. Esta palavra já é esquecida, Senhor. Ó Espírito Santo, continua inquietando, continua constrangendo, vem compungir os nossos corações. Te clamamos, Senhor, tenha misericórdia, nos livra dessa apostasia, nos livra dessa erosão espiritual. Venha, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, Senhor, aviva este casamento, aviva esta moça, aviva este rapaz, aviva este homem, este marido, aviva esta esposa, aviva, Senhor. Existem muitas mortes espirituais entre nós. Vem, sopra vida entre nós, Senhor. Vem com teu sopro de vida, Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti nessa manhã, em nome de Jesus.